aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que não pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender tudo o que essa palavra hoje revela para nós. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado, nós ouvimos Jesus olhando para as multidões, compadecendo-se delas que estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Ele chamou os discípulos, pediu que rezassem, suplicando ao dono da messe que mandasse operários, e depois os enviou e deu-lhes poder sobre as forças do sofrimento, da morte, das perturbações da vida humana. A gente escuta aquele evangelho e pode ficar empolgado, pensando: opa, Jesus me chamou, Jesus me ungiu. No dia da crisma, o Senhor me deu uma unção, me deu o poder para enfrentar o mal. E com isso a gente considera que, tendo recebido o poder de Deus, não vamos enfrentar sofrimento e dificuldade nenhuma na vida. Muitos até perdem a fé e abandonam a fé porque o sofrimento chega.
Vamos ao Evangelho? Tomem lá comigo. Número 9 do seu folheto. Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Depois de enviar os apóstolos, agora Jesus diz assim: seguramente os apóstolos foram enviados por ele. O próprio texto do Evangelho fala que eles foram e realizaram grandes prodígios e voltaram numa empolgação danada, dizendo a Jesus: Senhor, até os demônios nos obedeceram. Empolgadíssimos. Foram, realizaram prodígios, sinais, e disseram a Jesus: Senhor, o trem está tão bom, o Senhor deu um poder tão grande para nós que até os demônios nos obedeceram. Aí, olhemos só o que vem. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: todo mundo comigo? Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Eles voltam empolgados, falando com Jesus, que enfrentaram a missão e o trem foi bem sucedido demais. E Jesus diz: olha, não tenhais medo. Eles devem ter escutado Jesus falar assim e pensaram: mas medo de quê? A gente saiu de Jesus aqui, enviado, nós fomos tão poderosos que até os demônios nos obedeceram. Jesus está dizendo para eles e para nós que mesmo e ainda quando nós nos ocupamos somente com as coisas de Deus, também e fortemente vem a reação e a rejeição a nós. Não tenhais medo dos homens. Nada há de encoberto que não seja revelado, de escondido que não seja conhecido. O que digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Domingo passado Jesus dizia assim: em vosso caminho não entreis na cidade dos samaritanos, nem aos pagãos. Lembra? Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra? Os discípulos passaram uma temporada pregando, como nós devemos passar uma temporada de nossa vida, pregando para as ovelhas perdidas de dentro da igreja. Os católicos batizados, mas que são ovelhas perdidas de dentro da igreja. Agora, feita a primeira missão, indo pregar às ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus começa a abrir o horizonte dos apóstolos, dizer: tá bom, vocês levaram a primeira evangelização para os próprios perdidos da casa de Israel, que é o mesmo que dizer para nós, para os da nossa casa, para a nossa família, para os da igreja que estão perdidos. Agora, o que eu digo a vocês ao pé do ouvido, proclamem sobre os telhados, que é para todo mundo ouvir. Significa que a fé e a obra da fé não é um benefício de Deus que nós recebemos para fazer as coisas ficarem boas somente para os nossos, para os que a gente gosta e quer bem, e a gente quer que voltem para Deus. Essa recomendação de Jesus para proclamar sobre os telhados é para dizer: olha, primeiro se ocupem com aqueles que estão perto de vocês, da família de vocês, da nossa igreja, que estão perdidos, mas não consumam a vida de vocês só com esses. Consumam a vida de vocês com o plano e a vontade de Deus, ainda que exista gente que rejeite e que imponha medo sobre vocês. Medo de quê? Vai explicar Jesus.
Senhor, não é para a gente ter medo de quê? Versículo 28, leia. Não tenhais medo. Segunda vez que ele fala. Daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Agora Jesus está abrindo um horizonte maior ainda. Quando a gente aprende a ler a Bíblia, um dos métodos é pegar um texto como esse aqui e marcar no texto quais são as ideias que se repetem. Essas ideias que repetem várias vezes, elas trazem para a gente uma pista para a compreensão do texto. E aqui nós temos uma pista: não tenhais medo, não tenhais medo, temei aqueles que podem destruir o corpo e a alma no inferno. 3 vezes repete para não ter medo. E não ter medo daqueles que matam o corpo. Temei primeiro aqueles que, matando o corpo, matam também a alma, levando o corpo e a alma para o inferno. Agora Jesus, que domingo passado enviou os apóstolos para curar os doentes, os leprosos, lembra? Ressuscitar os mortos, se lembram? Expulsar os demônios. Agora Jesus traz um assunto novo: a vida futura. Depois daqui, Ele convida a gente a ter um olhar mais amplo, um olhar para a nossa vida e para a nossa casa, que a gente não fica olhando só para as coisas daqui que a gente quer que Deus abençoe, o mal que a gente deseja que Ele tire, mas Ele pede que a gente levante o olhar para um futuro definitivo, o depois daqui. E Ele diz que aqui nessa vida, fazendo a vontade de Deus, nós enfrentaremos rejeição. Nós enfrentaremos quem irá impor medo em nós. Venham comigo na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, número 6 do seu folheto. Jeremias disse: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Leiam comigo. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Continua. Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Continua. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Essa expressão é tão bonita: eu te declarei a minha causa. Você declara a sua causa para o Senhor? Só que no Evangelho, Jesus fala para os discípulos que a causa da vida deles não é deles. A causa da vida deles é o reino, é o plano de Deus, é o projeto de salvação que Deus tem para todos nós. Muitas vezes nós passamos a nossa vida inteira na igreja declarando a Deus a nossa causa, mas a nossa causa é um mundinho desse tamanhozinho,
Um problema de saúde, uma briga na família, uma encrenca, uma ameaça na saúde, uma briga na família, um desentendimento, um problema financeiro. A gente fica rodeando o toco assim, ó, e não sai desse mundo. Isso existe? É preciso que a gente amplie o olhar da fé. É preciso que a gente abra uma visão mais ampla. Seguramente uma das coisas que mais incomoda as pessoas que convivem conosco, padres e as irmãs, as pessoas de vida consagrada, mas como é que vocês vivem? Sem esposa, sem filhos, sem marido? E a família de vocês? Quantos missionários eu conheço? Quantas missionárias e missionários eu conheço que, celebrando a missa, num domingo, num dia de semana, de repente o telefone liga dizendo: olha, seu pai acabou de morrer. O missionário fala, desce a lágrima e diz: amo meu pai, mas não posso ir, tenho que continuar a missão. E vai rezar a missa e toca a vida. Na nossa mentalidade de goiano, isso é uma coisa quase impossível, porque o nosso afeto é um afeto grudado, e a gente gruda na vida e gruda também no defunto, a gente não larga, não é? Mas eu me impressionava muito. Eu fui criado com freiras holandesas e padres holandeses na minha infância, e era impressionante aqueles homens e mulheres. A gente perguntava para eles: vocês não têm família, não? E gastavam a vida inteira cuidando da família dos outros, e pôs a vida da família deles na mão de Deus e na mão da igreja que está lá na Holanda, na Itália, na França, no Maranhão, no Tocantins, no Norte, no Sudeste, dizendo: Deus cuida, porque eu declarei ao Senhor a minha causa. A minha causa é fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que eu venha ser missionário aqui. Quantos de nós dizemos que não podemos ajudar os outros, não podemos colaborar num plano de missão da igreja, não podemos anunciar o Evangelho, não podemos colaborar num serviço na igreja, na catequese, na evangelização, na ajuda aos que sofrem? Não podemos colaborar porque a gente diz: eu tenho que levantar cedo, lavar vasilha, fazer comida, limpar a casa, fazer comida, lavar vasilha, limpar os panos, passar roupa, meus filhos chegam a tal hora, meu marido chega a tal hora, minha esposa chega, a gente fica só nesse mundo assim. Isso existe? A gente não dá conta de ampliar a visão. Até um parente doente na própria família, a gente fala: não, semana que entra as coisas vão estar mais tranquilas, eu vou lá. Não, terminando esse mês, nós vamos lá. E a gente fica repetindo e nunca vai nem visitar um parente que está longe, precisando da presença da gente. Isso existe? Escravidão de um mundinho, de uma mentalidade curta, que escraviza a gente e que mata o corpo e mata também a alma e joga os dois no inferno. É preciso que a gente declare a Deus a nossa causa, que a gente abra o horizonte da nossa fé. Eu tenho dito e repito-o: em toda a arquidiocese de Goiânia, que é o município de Goiânia e mais 26 cidades ao redor, inclusive Canedo, o ano passado foram crismadas e crismados quase 5.000 jovens, rapazes e moças. E cadê essas meninas e esses meninos entrando para o convento e para o seminário, querendo pregar o Evangelho e ser instrumento de Deus, porque recebeu a unção do Espírito Santo e querem com essa unção subir aos telhados para proclamar o plano de Deus e a salvação? Cadê? Cadê leigas e leigos missionários, pregadores do Evangelho? Cadê? O que é que nós fazemos com os dons do Espírito Santo que recebemos no dia do nosso batismo, no dia da nossa crisma? Olha, desce para o Salmo 68.
Lá em cima, o profeta Jeremias falou: pois eu te declarei a minha causa. Salmo 68 diz assim, leia comigo: por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Tem dia que para a gente celebrar a missa, a gente tem que gritar para alguns que estão nas equipes de serviço, correr, porque os coordenadores põem na escala de serviço e as pessoas nem veem. E não dá a menor satisfação. Coisas pequenas, simples. Nós não damos conta de fazer renúncias por causa das coisas de Deus. Não damos conta, repito, irmãs e irmãos, desde visitar uma pessoa da própria família que está doente, dedicar um dia na semana, ou no mínimo por mês, em que eu vou para lá, sentar do lado da cama dela, sentar numa cadeira e ficar uma tarde inteira, uma manhã inteira, escutando essa pessoa falar dos sofrimentos e das fadigas dela. Nós não damos conta, porque nós somos escravas e escravos de um mundinho pequeno, estreito. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estrangeiro a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Quantas pessoas que se dedicam um pouco mais à igreja, e o marido ou a esposa começa a brigar dizendo: agora você nem para aqui mais em casa, agora você nem tem tempo mais para a gente, não é? Você com essa igreja sua, você não faz mais nada na vida. E a gente acha que a gente está perdendo. E diz o salmista: quem se dedica às coisas de Deus se torna um estrangeiro para os filhos da própria mãe. Os irmãos começam a dizer assim: ah não, aquele lá ou aquela lá já foi, não dá mais nada não. É verdade também que muitas pessoas arrumam a desculpa dizendo que está ajudando na igreja para não ter que enfrentar as encrencas na família. Isso também pode existir. Eu já conheci pessoas que eram péssimas dentro de casa e queria estar na igreja fazendo tudo quanto é trem o tempo inteiro, porque não tinha paciência com a mãe idosa, com o pai idoso, com o irmão enjoado, aborrecido. Isso também é verdade. Então tem que tomar cuidado com esse discernimento. O que é meu amor por vossa casa, meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasador. A irmã Dulce, não é? Todo mundo já viu aquela cena em que ela chega numa venda, está lá o povo bebendo pinga, e ela entra, a irmã Dulce entra na venda, estende a mão e fala: gente, vocês estão aí, boa tarde, Deus abençoe, me dê uma ajuda para eu comprar as coisas que meus pobres precisam. Aí um que está no boteco cospe na mão dela, cospe. Aí ela diz assim: esse foi para mim, agora me dá um para os meus pobres. Tá bom? Tá bom, quer cuspir em mim? Cospe. Mas vamos abraçar a causa do Senhor. Para praticar a caridade, vamos abraçar a causa. Pode cuspir, mas vamos ajudar na obra de Deus. Essa cena da irmã Dulce me atormenta constantemente. Quantas pessoas, padres,
freiras e pessoas dentro da igreja que vêm ajudar e não dá conta de enfrentar um tantinho assim de esbarrão, de cara feia de um irmão. Fala, não, ajudar essa igreja, eu dedicando a minha vida para lá, olha o que falaram para mim, e emburra e não aparece mais na igreja, para nada, porque se ela vem ajudar um pouquinho, é querendo aplauso, elogio e reconhecimento de todo mundo. Isso existe? Também nós padres, abandona, não, dediquei minha vida, compensa não, cospe, para que eu vou ficar gastando a minha vida? E o salmista fala, não é só para cuidar da vida não, é o zelo e o amor pela casa do Senhor devem devorar-me, e por causa do Senhor, pela causa do Senhor, eu posso me tornar um estrangeiro para os meus irmãos, um estrangeiro para os filhos da minha mãe. Volta ao Evangelho comigo. Versículo 29. É tão bonita essa palavra, tão forte, tão profunda. Versículo 29. Leia. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Continua. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ainda que nós, careca ou quase careca como eu, não tenhamos cabelo, lá na terra de Jesus tem um costume de, como aqui na roça, quando a gente era menino, que arma a arapuca para pegar passarinho, não é? Na terra de Jesus se fazia as armadilhas também para pegar pardal e para vender pardal. Os pobres, muito pobres, mendigos da cidade, pegavam pardal com armadilhas para vender. A tradução da Bíblia, ali fala algumas moedas. Na tradução, no texto original usa uma expressão que se refere a menor moeda da época, mixaria, nós diríamos, seria hoje 2 centavos. E Jesus diz assim, olha, Deus tem o controle de tudo, até o pardal que o mais pobre faz uma armadilha e pega, está no plano de Deus. Vocês também, não cai um cabelo da cabeça de vocês se não for no controle de Deus, estão todos contados. Os que morrem pela causa do reino, Deus tem o controle, é isso que está dizendo. Os que dão a vida pela causa do reino, Deus tem o controle total. Os que têm o controle da própria vida, declaram-se consumindo sua vida pela própria causa, e não renuncia à própria causa, pela causa do Senhor. Está entendendo? Vocês, esposas e esposos, também têm a graça de poder dizer isso. Mesmo aqui, nesses anos que eu estou, tem tantos de vocês, esposas e esposos, que passam pelas tribulações que passam, os sofrimentos que passam no casamento, na família, porque para vocês a família não é um plano seu, para você sua família é a causa de Deus que você abraçou, de ser instrumento de Deus lá dentro do seu lar. Isso existe também, não existe? E é muito bonito também. Tem muita gente que vive na família, não porque quer, até porque na carne, já nem tem vontade de estar lá mais, já nem tem apetite para conviver com aquela família, convive com o esposo e com a esposa que nem tem mais os desejos naturais da carne, mas estão ali dizendo, não, mais forte que o desejo é a causa de Deus para cuidar disso aqui. Isso existe? Existe.
Tem homens e mulheres que declaram que abraçar a vida da sua família é abraçar a causa do Senhor. Isso é muito importante, dar esse testemunho. Tem pessoas que vêm para mim dizendo: padre, eu casei, vivi tantos anos com meu marido, com a minha esposa, mas eu quero me separar. Aí eu olho e falo assim: e você veio aqui querendo que o padre dê autorização para você largar, para você sair daqui dizendo para todo mundo que o padre autorizou você largar. É esse argumento que você quer. E você safa da responsabilidade e diz: não, o padre que autorizou eu largar. Eu falo: mas por que você quer largar? Ah, porque eu não amo mais meu marido. Eu falo: casamento não, o que faz o casamento ser casamento não é amor. Ah, mas é porque eu não tenho mais desejo. Eu falo: desejo carnal não é o que decide o casamento. Ah, porque eu não tenho mais aquela convivência que eu queria ter, aquela alegria. Eu falo: aquela convivência e alegria não é o que faz o casamento. Porque olha aqui, a aliança que Jesus viveu com o Pai, tem desejo nisso aqui? Tem alegria nesse sofrimento? Quando nós abraçamos a causa de Deus, a causa da minha alegria, a causa dos meus desejos, a causa das minhas vontades é dar a vida pelo projeto do Pai. E é isso que Jesus fez. Substituiu os desejos da carne, os afetos do coração, as ideias da mente, pelo projeto do Pai, pelo amor do Pai, pela vontade do Pai. Se a gente não olhar para a cruz, nós não daremos conta nunca de entender isso. Versículo 32. 31, padre. 31, né? Vamos. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Ai, que delícia escutar isso. Alguém aqui gostaria de dizer: não, eu queria ouvir Jesus dizer que minha vida vale mais do que 500 mil boi. Mas Jesus diz para nós, inclusive para colocar a gente na humildade que a gente precisa ter: olha, você vale mais do que muitos pardais, muitos passarinhos presos numa arapuca. Levante a sua mão para o céu. Diga ao Senhor: obrigado, Jesus, por dar esse consolo a mim, a minha vida, para o Senhor vale mais que muitos pardais. Jesus, dá-me alegria, dá-me humildade para viver a força dessa palavra. Põe a mão no seu coração, inclina a sua cabeça e repita: para Jesus a minha vida vale mais que muitos pardais. Amém. Pega o versículo 32 agora. Portanto, leia. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Epa! Se declarar a favor de Jesus diante dos homens, vai fazer Jesus chegar diante do divino Pai eterno e se declarar a favor de você diante do Pai eterno. Amém? Você tem vontade que Jesus, sentado à direita do divino Pai eterno, olha para você aqui e diz ao Pai eterno: Senhor, eu me declaro a favor daquele filho, daquela filha. Você tem vontade de ter essa consolação? Tem? Então comece a se declarar a favor de Jesus diante dos homens. Porque muitas vezes nós declaramos que Jesus é a favor de nós,
mas nós não declaramos com gestos e atitudes a favor de Jesus. A gente é egoísta, ganancioso, ambicioso, do coração fechado, rancoroso, fofoqueiro, linguarudo, preguiçoso. A gente tem vontade de subir na vida com preguiça, de conquistar as coisas sem esforço. A gente quer que Jesus se declare a favor de nós, mas a gente não faz isso aqui, para se declarar a favor de Jesus. E Jesus diz que essa matemática não vai funcionar, não. Ele se declara diante do Divino Pai Eterno a favor de você, na medida que você se declara a favor dele diante dos homens. E se declarar a favor de Jesus não é pegar o microfone e falar e fazer elogio a Jesus. Se declarar a favor de Jesus diante dos homens olhe para sua esposa, para o seu esposo que errou e diz: a sua ofensa foi grande, mas pelo nome de Jesus eu te perdoo. É ter coragem de dizer a um filho, uma filha: você errou muito, muito, mas em nome de Jesus eu te perdoo. É ter coragem de chegar diante de um filho, de uma filha errada e dizer: filha, filho, eu te amo muito, mas o que você está fazendo está errado. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai receber a morte do corpo e da alma no inferno para sempre, se você não corrigir sua vida. Se declarar a favor de Jesus é viver os gestos de Jesus e ter coragem de denunciar as coisas erradas e pagar o preço disso. O Papa Francisco essa semana disse uma pregação falando para nós os padres. Ele diz que todo padre, para ser padre de verdade, ele tem que ter 3 coisas. Tem que ter paixão por Jesus e pela causa de Jesus. Tem que ter discernimento, escutar a palavra de Deus e ouvir o que o Espírito Santo orienta para cada coisa. E o padre tem que ter coragem de fazer denúncia das coisas erradas. Padre que só faz elogio e só fala coisa boa e agradável aos ouvidos de quem escuta a pregação, diz o Papa, não está servindo àquele que denunciou o pecado do mundo e que se ofereceu como cura para os pecados do mundo. Paixão, discernimento e denúncia, a força do Evangelho, a fúria do fogo do Espírito Santo, que transforma as realidades. E eu diria também para você pai e mãe, para você esposa e esposo, para ser pai e mãe, para ser esposo e esposo, tem que ter paixão pela causa, tem que ter discernimento, escutar o Espírito Santo e a palavra, tem que ter coragem de apontar o erro, e ainda dar um abraço no esposo, na esposa, dizer: eu te quero bem, você está errado no que está fazendo, eu te quero bem, mas você está errado. Porque às vezes a gente acha que amar é dizer: você está errado, mas está bom, não tem importância não, pode continuar errado. Tem que ter denúncia do erro. Versículo 33, leia. Aquele porém que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Opa! Se você espera Jesus te defender diante do Pai, defenda o nome de Jesus diante das pessoas, não com discurso, mas com atitudes. Se a gente não fizer isso, também Jesus não vai defender-nos diante do Pai. Irmãs, irmãos, nós vivemos num mundo, numa sociedade em que ninguém se considera errado. Todo mundo acha que a culpa do mal do mundo é do outro. Olhe todos os condenados ou denunciados do esquema da corrupção no Brasil. Todos eles chegam diante da imprensa e dizem o quê? Isso é calúnia, difamação, não é? É perseguição.
Até agora, alguém viu alguém chegar na frente do microfone do juiz dizendo: eu errei? Alguém de nós já viu? E será que nós também não repetimos o mesmo esquema daqueles? Imagine, nas obras dos 2 últimos anos, nas obras públicas de Brasília, na construção do ginásio lá para a Copa do Mundo, 9 bilhões, eu nem tenho noção de que tanto dinheiro é isso, foram desviados. Nas obras para a construção da coisa lá para a Olimpíada do Rio de Janeiro, 3 bilhões. E nós consideraríamos a criatura mais feliz do mundo se ganhasse na Mega Sena 3 milhões. Eles desviam 3 bilhões, 9 bilhões. E vão presos dizendo: estão me perseguindo. Quando é que nós teremos coragem de nos declarar a favor de Jesus diante dos homens, dizendo: em nome de Jesus, eu confesso que eu errei e peço perdão? Quando é que nós teremos essa coragem? Seja nas pequenas faltas dentro de casa, seja nas grandes faltas diante de uma nação inteira. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça ao Senhor para te ajudar a entender o que é se declarar a favor dele diante dos homens. Como é que você é chamado a se declarar a favor de Jesus diante do mundo, das pessoas? Peça a Jesus que você necessita que Ele se declare a favor de você. Mas para isso você tem que entender o que é se declarar a favor dele diante das pessoas. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Fiquemos de pé. Sozinho eu não posso mais viver. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Como o Senhor com o Senhor se declarou se declarou a favor a favor do Pai, do Pai, da vontade do Pai, da vontade do Pai, diante de toda a humanidade, diante de toda a humanidade, e foi rejeitado, e foi dedicado, pregado na cruz, pregado na cruz, violentamente. violentamente. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço, ajuda-me ajuda-me agora, agora, a partir de hoje, a partir de hoje, a ter coragem a ter coragem de me declarar de me declarar a favor do Senhor. a favor do Senhor. Jesus, Jesus, eu declaro eu declaro
A minha causa é a causa que o Senhor abraçou. é a causa que o Senhor abraçou. Eu renuncio Eu renuncio à minha própria causa, à minha própria causa, às causas do mundo, as causas do das ilusões e ambições. das ilusões e ambições. Eu renuncio Eu renuncio à causa do pecado à causa do pecado e abraço a causa do Senhor, e abraço a causa do Pai, a causa do a causa do Espírito Santo. a causa do Espírito Santo. Eu me declaro Eu me a declaro favor do Senhor a favor do Senhor e te peço, e te peço, por seu Espírito Santo, por seu Espírito Santo, dá-me o discernimento, dai-me discernimento, atitudes concretas atitudes concretas diante de cada situação, para que o mundo receba o meu testemunho como quem declarou: a minha causa é a causa de Jesus. Peço, Jesus, ajuda-me, educa-me, corrige-me, guia-me neste caminho. A minha causa, na minha casa, no meu trabalho, no meu trabalho, na escola, na igreja, na igreja, no mundo, é fazer a vontade do Pai. é fazer a vontade. Seja feita a vossa vontade, Seja feita a vossa ó vontade, Pai eterno, ó Pai eterno, na terra e no céu. na terra e no céu. Seja feito Seja feita conforme conforme a vontade do Senhor, a vontade do Senhor, hoje e sempre, hoje e sempre, pelos séculos. pelos séculos. Amém.